A gente vira um monte de palhaços. We will have commercial breaks whenever Biden feels the Fazem risada da nossa cara. or a snack such as ice cream. Desse sujeito é horrível. Trump endure. Mas muita alma tá chegando aqui. Poder. Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O que hoje eu trago para vocês aqui, que varia muito dos assuntos, é que é uma boa notícia, né? Ultimamente a gente só tem visto coisas ruins, terríveis, e a projeção do futuro tem ficado cada vez mais sombria. Porém, finalmente a gente consegue aqui trazer uma boa notícia. Eu assisti aqui o debate inteiro do Joe Biden, né, que aconteceu no dia 27/6/2024 contra o Donald Trump. Não tem espaço para mais ninguém, a decisão está entre os dois, é um fato, né? E acredito que essa imagem aqui que eu capturei do debate, que inclusive foi realizado pela CNN, já diz tudo, né? Olha só a cara do Joe Biden o tempo todo assustado, né? Como se tivesse perdido ali, né? E eu nem quero que você acredite em mim. Eu sei que tem pessoas que vão dizer: ah, Davi, você é um cara de direita, você é um cara conservador. Eu não sou de direita, eu sou um cara patriota, né? Só isso. Eu me defino assim como o doutor Enéas se definia, um cara patriota, a favor do seu país, da moral, dos bons costumes. Se isso for a direita, beleza. Mas eu não tenho visto esse comportamento de fato. Vejo muito faz de conta. Mas enfim, para que não fique aqui nas minhas palavras, porque eu seria suspeito, né? Ah, você tá torcendo por Trump? Sim, estou torcendo por Trump, não porque eu acho que ele seja um salvador, mas acredito que os interesses que ele tem no Brasil, porque não existe salvador da pátria, não existe herói nesse meio, não vai ser um presidente de um país estrangeiro que vai resolver todos os nossos problemas, isso é um fato, mas atrapalha muito e dá cobertura a muitos vilões, se assim o quiser, que é o que tem acontecido aqui. Muitos dizem que a tirania feita no nosso país hoje, né, pelos deuses do Olimpo, tem cobertura do Joe Biden sim. Algumas más línguas dizem isso, vou colocar dessa forma. Teorias da conspiração apontam isso, certo? E eu não duvido nada. Então o que me faz torcer pro Donald Trump é eu entender que os interesses que eles têm aqui são menos letais do que os que o Biden tem por aqui. Porque as bandeiras que o Trump levanta não destrói a nossa família e a nossa cultura como a de Joe Biden faz. E aí eu vou consultar aqui os donos da verdade, né? A grande mídia. E para você ter uma noção do atropelo que o Biden levou, né? Fora as próprias caras do Biden durante o debate, né? Tá aqui, ó, rede podre de televisão, né? O Globo. Análise com desastre completo de Biden. Trump vence debate com sucessão de mentiras. Então, como não teve como dizer que o Joe Biden se saiu bem, com certeza vai sair muitos memes, né? Já tá saindo muitos memes aqui desse debate, porque a impressão que a gente tinha, e olha que eu não sou desses caras que acredita que existem reptilianos ali disfarçados, eu até acho possível, né? Mas não sou um adepto dessa teoria. Eu vejo tudo com aquele olhar de suspeita, né? Vai chegando as teorias, algumas a gente engaveta, outras fazem mais sentido, enfim, a gente vai raciocinando sobre elas. Mas se eu acreditasse nela, eu diria até que é possível que o Joe Biden fosse algo do tipo, né? Até um androide mal construído, porque o comportamento dele é como se tivesse algo em defeito. Pode ser até que ele já esteja com um problema de saúde como demência, né? Muitos têm, inclusive, nem pessoas do lado do Trump e outras pessoas políticas fortes lá, já têm questionado até a sanidade mental dele pelo comportamento dele, cumprimentando nada, mostrando fraqueza física, né? Tropeçando, caindo em terrenos planos. E as expressões faciais dele, né, durante esse debate, era de alguém muito confuso, algo como se tivesse em defeito, em curto, literalmente isso. Então tá aí, ó, a Globo, né, não teve como defender, o cara colocou, com um desastre completo de Biden, Trump vence debate com sucessão de mentiras, né? Então, qual foi a mentira que ele contou? Nenhuma, só jogou verdades na cara. No Poder 360, tá dito o seguinte, ó: primeiro debate dos Estados Unidos tem a ofensiva de Trump e Biden confuso, porque... E aí eles escolhem uma foto até boa, né? Por que não pegaram uma foto dessa aqui, como essa que eu tô mostrando pra vocês, né? Por que será que eles não pegaram, hein, família? A própria CNN fez de tudo pra salvar o Biden. Nas horas que o Biden fazia essas caras confusas, eles tiravam a câmera e colocavam só no Trump, devido à forma ridícula, né, que o Biden estava se expressando. Então a CNN fez de tudo, cortando
né, quando ele fazia essas caras aí, mas dava pra gente pegar porque era de repente que acontecia. Então mesmo eles, né, tinham que cortar. Outra coisa também que a gente pode considerar uma revolução, né, e que de fato a mídia tem sentido a pressão que a gente faz, é o fato de, pela primeira vez, eles estarem realmente fazendo essas dublagens, né? Antigamente, e várias vezes aconteceu isso, nós aqui tínhamos que fazer a dublagem, porque eles não se interessavam, postavam apenas trechos e a gente tinha que fazer a dublagem. Agora não, Rede Record fez, CNN fez, né? Vários canais aí da grande mídia fizeram questão de postar. E o que é mais engraçado, meus irmãos, é que eles realmente não sabem lidar com as redes, ó. Na Rede Record News, né, o canal oficial aqui da Rede Record, você pode ver, ó, os comentários estão desativados, né? E o like, você pode dar like, mas o dislike está desativado, mesmo não contando, né? Mesmo não contando mais, eles desativaram a ferramenta porque precisa se manter a narrativa que existe um equilíbrio, né? Os dislikes, como eu falei para vocês, eles foram removidos por conta disso. Eles estavam acabando com a narrativa da esquerda, principalmente, de dizer que as coisas estavam equilibradas. Ó, mas tem gente contra, tem gente a favor. Não, você vê uma verdadeira avalanche, né? E aí é o que não faz sentido. A gente vê, por exemplo, o Molusco aqui no país, ele não pode sair em público. Ele é vaiado, ele é xingado, né? Já o outro que perdeu, junta milhares de pessoas ao seu redor, todas elogiando. Então fica realmente difícil entender o que é que acontece, né? Você tem o cara mais popular, que foi eleito, mas que não tem povo. Como é que pode um negócio desse? Não é uma coisa, mas foi porque o mandato desgastou, Davi. Isso acontece naturalmente. Não. Desde o começo, o Molusco, pelo menos aqui no Brasil, se comporta assim. É longe do povo. E quando tenta, é vaiado, né? A menos que leve já o seu público pago para estar ali, é vaiado, né? O Joe Biden é outro também, né? O Donald Trump é comparado até o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é comparado a ele. É chamado de Trump brasileiro, Trump latino-americano, né? O Bolsonaro é chamado assim lá, porque ele tem esse estilo do Donald Trump, né? Ele também é aquele cara que vai ali pro meio das pessoas e junta multidões, né? E é o que se espera, né? De um homem que representa o povo. Eu não entendo como é que o cara consegue vencer sem povo, né? É realmente estranho isso aqui. E a mídia tá tentando passar um pano, né, desesperada, porque sabe que a chegada de Donald Trump e os interesses que ele tem no Brasil é totalmente oposto do que está sendo feito agora, né? Muita coisa vai mudar aqui, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que um dos efeitos será um impeachment de um dos deuses do Olimpo. Eu acho que isso vai acontecer sim, até porque foi uma coisa que o próprio Elon Musk, que é um dos braços direitos do Donald Trump, com certeza financia a campanha dele também. Ele já falou isso desde o começo, né? Que por conta de o nosso Deus do Olimpo aqui, que se acha o próprio Zeus, se ter se desviado da Constituição, ter se desviado da sua função, só teria duas opções: ou renunciar ou ser impeachmentado, né? E, infelizmente a nossa direita canhota aqui não quis levar isso para frente e está deixando que o Congresso americano, que inclusive já mandou uma carta para ele, dando 10 dias para ele se apresentar, né, explicar a sua situação, resolva os nossos problemas, mas não vai ser resolvido. Agora, se tiver um Donald Trump lá, aí vocês podem ter certeza que esse impeachment não será mais um sonho, né? E não é porque, repito, ele queira salvar o Brasil, mas porque ele tem outros interesses aqui na nossa nação e do jeito que tá aí, fica ruim, tá certo? Então, Folha de São Paulo também fez outra matéria aqui, para vocês terem noção do que eu tô falando, ó. Trump encurrala Biden em debate tenso na Geórgia, né? Tenso para quem? Tenso para a esquerda e tenso para o próprio Joe Biden, né? O presidente dos Estados Unidos, né? O atual presidente dos Estados Unidos apresenta performance vacilante. Partido Democrata está em pânico, diz imprensa americana, né? Então, você vê, né? Esquerdista doente aqui, o Folha de São Paulo, tendo que colocar o rabo na boca, literalmente, né? O rabinho entre as pernas não é nem nas pernas, é na boca mesmo. Aí outra aqui, ó. Informone, né? O Informone falou o seguinte: Biden vacila contra Trump em primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente teve performance que pode agravar as preocupações sobre sua idade e intensificar as preocupações dos democratas sobre sua capacidade de derrotar Trump. Essa matéria é muito recente, né? De 27 de 6 de 2024. O engraçado é que eles ainda tentam, né, fazer de tudo para colocar o Biden como se estivesse ao mesmo nível de Trump. Eles capricharam na foto aqui, ó, coloca o Biden bem mais agressivo, né? O Trump ali meio como se estivesse pensando do que dizer, quando na verdade o debate todo, basta você assistir, foi justamente o contrário, né? O Joe Biden passou vexame, parecia realmente alguém que tivesse com problema de saúde, né? Alguém com demência.
o tempo todo ali. Tanto na sua forma de falar também, é uma forma mais lenta, como se tivesse sumindo as palavras da mente. Você vê que realmente não tem capacidade. Até o movimento físico dele, né, quando ele mexe as mãos ou vai se virar, é uma coisa de quem tivesse demência mesmo, como se ele tivesse gaga, família. Eu acho que esse cara devia cuidar mais da saúde dele, né? Enfim, então tem aqui a da CNN, a própria CNN, né, a CNN Brasil, que foi na CNN americana lá, e a CNN Brasil aqui, ó. Até eles confirmam também, ó. Análise, debate desastroso de Biden coloca sua tentativa de reeleição em crise, né? O desempenho do Biden foi o mais fraco desde o início dos debates presidenciais nos Estados Unidos, afirma Stephen Collison. O tempo todo você vê que a mídia, né, brasileira, ela coloca como se fosse sempre a opinião da mídia americana. Eles mesmos não querem admitir, olha, nós fizemos a nossa análise e achamos isso. Em nenhuma das matérias você encontra isso, né? Muito pelo contrário. Eles não têm como fazer a própria análise porque vai confirmar, né? Foi desastroso para ser educado, né? Mas na verdade a palavra correta seria foi vergonhoso, né? Parece realmente uma pessoa com problemas mentais tentando ali, se esforçando o máximo para passar as suas ideias. Então, ridículo, né? E ridículo, como eu estava mostrando aqui para vocês, essa forma, né? Record News travando aqui os dislikes, né? E impedindo que as pessoas comentem. A CNN também fez a mesma coisa, mas pelo menos liberou, né, o comentário da população, né? Deixou o povo, foi um pouco mais democrática, né? Embora também tenha cortado as avaliações do vídeo. Ó. Você não pode aqui deixar o seu dislike, né? Porque eles não deixam. Você só pode deixar o like, você só pode elogiar. É assim que a esquerda inteira trabalha, família. Eles levantam as bandeiras, como eu já disse para vocês em vários vídeos e repito. Levantam as bandeiras mais lindas possíveis, igualdade, inclusão, quando é na verdade eles que fazem essa desqualificação, se considerando inclusive eles próprios acima, né, das leis, acima da população, com suas atitudes e forma de se comportar, ao mesmo tempo que exclui e caçam, né? Teve agora um técnico, né, um jogador aí, o pessoal mandou a matéria para mim, mas eu nem abri, né, porque tinha outras coisas que a gente tava encerrando aqui, outros projetos, né, outras matérias inclusive. Mas falando aí que um técnico também foi demitido por simplesmente ser contra, né, a interrupção de vida. Foi demitido na hora. Então a esquerda ela trabalha assim, né? Não tem inclusão quando você discorda de mim. Você não é nenhum ser humano quando você discorda deles, né? Eles já querem meter você na cadeia. E se pudessem, como alguns professores de faculdade, né, já falaram, né, o certo era levar, na opinião deles, para um paredão, né? Ser covarde e ser sindicalista tem que estar enraizados organicamente na sua classe, representando-a, porque é nas ruas se constituirá um novo tipo de poder contra o Estado burguês e preparando em todas as dimensões as condições para substituí-lo por um Estado dos trabalhadores, do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo.
Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. O grito de guerra deles é inclusive esse, né? Com fascista é na bala do fuzil, né? Eles falam isso. Aí não é discurso de ódio não, né? É discurso de ódio você chegar e dizer assim, ó, essa educação eu não quero pro meu filho. Isso é discurso de ódio. Então assim, meus irmãos, você não pode cair nessa. Inclusive, dá a dica aqui a vocês que querem ver os dislikes de novo, né? Que seu navegador mostre de novo. Então é só você entrar aqui, ó. Eu acho que deve ter também para celular. Esse aqui é para PC, tá certo? Então tanto pro Firefox como o Google Chrome, você pode entrar nesse site aqui. Eu já estou usando, por isso é que eu consigo ver agora os dislikes. Consigo ver inclusive quando eles, né, se borram todos de medo e travam as avaliações dos vídeos, tá certo, família? Então recomendo muito que você instale isso aqui para que você possa enxergar. Não tem propaganda, não vai ficar levando você para lugar nenhum, não tem que pagar nada também, né? Mas eu acho que em nome da democracia, todo mundo, né, deve ver sim e se expressar com as formas dos dislikes, sim, né? É uma forma de a gente dizer, não concordo com o que você está dizendo. Você vê aqui como a gente pode ter uma noção melhor, né? Teve aqui o The Wall Street Journal, os caras já levaram 3.500 dislikes, ó. Claro que teve muito like, né? 59 mil likes, foram 3 milhões de visualização, mas você vê que a mídia, né, americana, ela também não gosta da forma como as coisas estão indo, mas pelo menos ainda permite as pessoas de falar, né? Eles têm outra cabeça. Já a brasileira, ela é muito mais coronelista, né? O negócio dela é travar, ó. Então você vê aí que eles deixaram os dislikes, mesmo tendo um número alto de dislike, as pessoas acabaram ainda, né? Já que eles fizeram uma cobertura mais neutra, só mostrando o negócio mesmo, ainda tiveram 59 mil likes. É isso, né? É isso, meu irmão. Vai mostrar, você pode ter o seu lado, mas dá a notícia como ela é, né? Não fica inventando, não fica tentando, como a Globo aí fez. Ah, o cara, um monte de mentira, né? Quer dizer que o Joe Biden tá fazendo um bom governo lá. Quer dizer que a economia americana tá pior hoje do que na época do Sungamonga, né? Quer dizer, os americanos é que falam isso. Não somos nós, eu não tô lá, não tô fazendo compra todo dia lá, né? Mas o pessoal que vive lá sabe do que tá acontecendo. Mas eles apostando na ignorância do brasileiro, passam isso, né? Passam na cara dura, mesmo porque sabem que aqui é formado os militantes. E os militantes precisam dessas informações para continuar militando. É isso que acontece aqui no nosso país, infelizmente. Né, meus irmãos? Mas enfim, eu espero que você entenda que isso aqui é positivo, mais uma vez. Não é uma salvação, certo? Essa daí só vai vir mesmo conosco, a partir de nós mesmos. O Trump, inclusive, deve aumentar taxas, né, sobre taxas em cima de produtos estrangeiros, inclusive os nossos. Pode ter certeza, ele vai proteger a economia dele. E é isso que um presidente tem que fazer mesmo, né? Então não tenho dúvida que ele vai fazer isso. Agora, creio eu que os interesses que ele tem no Brasil, a forma como o sistema está montado aqui, não favorecerá um governo dele, né, um futuro governo dele. Então ele vencendo, muita coisa vai mudar, né? Tenha certeza disso. E a gente sabe que precisa haver essa mudança, família. Seja da forma que for, ela precisa haver. Porque da forma como está hoje, né, não vai demorar muito para as pessoas começarem a se alimentar dos próprios cachorros. Você já está vendo o dólar alto, né? O Joe Biden não dá uma palavra. Já o Donald Trump, quando via isso, ele vinha e intervinha, né? Inclusive ele deu uma bronca grande no Bolsonaro, sobretaxou inclusive o nosso aço como uma retaliação pelo Paulo Guedes tá deixando o dólar subir, né? E ele falou isso na época, disse, olha, o dólar muito alto é ruim e vocês estão fazendo isso de propósito, então eu vou sobretaxar aqui o produto de vocês. E o Donald Trump é assim, ele faz mesmo, né? Ele afirmou no debate que se ele entrar, ele vai acabar com aquela treta lá nos dois países lá, né? Ele disse, eu vou acabar com essa treta na hora, né? A gente vai negociar e vai acabar. E inclusive acusou o Joe Biden, disse, olha, essa treta só aconteceu pela sua fraqueza, né? Pela sua falta de postura, sua falta de inteligência. Se eu tivesse, não tinha acontecido. E quando eu entrar, antes de eu assumir o cargo, eu já vou acabar com essa treta. E eu não duvido nada, viu? Eu não duvido nada dele conseguir mesmo não, porque você vê a postura do homem, né? É um cara sério e que impõe respeito, né? O problema é esse, o Joe Biden, os caras olham pra ele ali e dizem, isso é um doente, né? Esse cara precisa de tratamento. Já o Donald Trump não, ele tem aquela postura que é necessária para um presidente, né? Então é isso, meus irmãos, a gente vai encerrando por aqui, deixa a tua opinião,
as coisas aqui podem mudar de uma forma que favoreça mais a quem é mais conservador. Tenho dúvida disso, certo? Então, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e fui!